Bom dia a todos. Eu gostaria de ler uma porção da palavra. Aquele que se interessar pode ouvir. Vamos? É São Mateus capítulo 4, do verso 17 ao 21. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e a João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, chamou-o. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia. Então nós vemos aqui que esses homens que eram pescadores de peixe, Deus fez deles pescadores de homens e mulheres. Só que essa pescaria não é com vara, com tarrafo, com rede. Eles iam pregar a palavra de Deus, pescando as almas famintas que desejam ser salvas por Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo estava chamando esses homens lá, ele não parou de chamar. Até hoje ele ainda chama homens para pregar o seu evangelho. Porque a palavra de Deus, ela é reconhecida por cada pessoa através da pregação do evangelho. Jesus falou que pela loucura da pregação nós seríamos convertidos a ele. Por isso que ele passava chamando as pessoas e pregando o evangelho. Essa é a maneira de Deus, pregar o evangelho para todo aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê será condenado. Mas Deus não quer que ninguém seja condenado. Ele quer que todos sejam salvos pela loucura da pregação do evangelho. Tem muitos que nos chamam de louco quando nós saímos para pregar o evangelho. Eles acham que nós somos malucos. Mas nós não somos malucos, nós somos esclarecidos por Deus. Que o evangelho tem que ser pregado. Nós não conhecemos quem é a ovelha de Jesus Cristo, quem não é. Por isso devemos pregar. Aquele que reconhece que ele é o Filho de Deus, ele obedece a Deus, examina a palavra de Deus. Por isso que nós estamos aqui nessa manhã pregando. Você vê que esses homens aqui, eles eram pescadores. E Jesus disse: vinde após mim e vos farei pescadores de homens. Eles iam evangelizar e granjear aqueles eleitos de Deus, que são as pessoas predestinadas que Deus elegeu antes da fundação do mundo. A Bíblia diz assim: predestinados e eleitos do Senhor antes da fundação do mundo. Deus nos elegeu para adorar a Ele. Só que Deus, Ele dá o livre-arbítrio para o homem e para a mulher. Ele não obriga você a adorar a Ele. Ele só pede adoração, mas você adora se quiser. Se não quiser, você pode rejeitar. Só que nós já vemos aqui na palavra aqueles que rejeitaram o que acontece. E aqueles que aceitam o que acontece também. Para isso que nós pregamos o Evangelho. Para aqueles que creem e for batizados ser salvos. Mas crer e ser batizado de que maneira? Da maneira bíblica. A maneira bíblica que se encontra em Atos 2,38. Quando perguntaram para Pedro: o que devemos fazer, varões e irmãos, para ser salvos? Pedro foi taxativo e disse: arrependei-vos e convertei-vos e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
E a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que estão longe e para tanto quanto Deus chamar. E Deus está te chamando nesta hora. Se você ainda não foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, com arrependimento dos seus pecados, essa oportunidade é dada a você. Não interessa se você tem 10 anos, 100 anos, 20 anos, 50 anos. O que importa é você se arrepender do seu pecado e praticar esses atos batismais. Quando você faz isso, seus pecados passados são perdoados. Você é lavado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. Tem muitos que não querem fazer essa coisa porque ele fala, o pecado foi apagado na cruz do Calvário. Foi, mas você precisa aceitar. Porque o perdão, ele não é perdão enquanto você não aceita. Conta-se a história de um prisioneiro que estava na cela e ele ia ser metralhado, porque a lei daquele país era metralhar a pessoa quando abandona o exército. E ele era um fugitivo do exército, foi pego e ia ser condenado. Aí um amigo desse prisioneiro conheceu Abraão Lincoln e disse para ele, Senhor, ele é meu amigo, eu conheço. Ele se assustou com os tiroteios, com as balas e fugiu, mas ele é um bom homem, um cidadão do bem. Perdoa ele. Aí Abraão Lincoln pegou um papelzinho qualquer lá e assinou a sua assinatura e mandou levar na cadeia para ele. Libertado. Levaram esse pedido de perdão para esse prisioneiro. Ele achou que era zombaria. Ele falou, já estou condenado à morte e você ainda vem zombar de mim com esse papel? Se fosse Abraão Lincoln, tinha um papel timbrado com o símbolo dos Estados Unidos. Você com um papelzinho desse daí vem zombar de mim? E não aceitou o seu perdão. Aí no outro dia ele foi metralhado. Aí esse caso foi parar nos tribunais dos Estados Unidos. Aí os júris chegou à conclusão, perdão só é perdão quando aceito pela pessoa. Se a pessoa não aceita o seu perdão, como é que Deus vai perdoar ele? Se ele mesmo não se perdoa. Então, para você ser perdoado, você tem que mostrar um arrependimento, que você reconhece que está errado, que você quer o perdão dos seus pecados, se arrependendo e praticando esse ato batismais no seu batismo, da maneira bíblica como os apóstolos ensinaram, como Paulo ensinou. Então, esse evangelho é pregado para isso. Mas Deus, ele deixa no livre-arbítrio com cada pessoa. Aquela pessoa escolheu a coisa errada. Ele escolheu não aceitar o perdão porque o papel era simples. Mas era a assinatura de Abraão Lincoln, o único que poderia perdoar ele naquele tempo. E você nesse batismo, o único que pode te perdoar é o Senhor Jesus Cristo. A igreja que você pertence não te perdoa. A igreja do seu pai não te perdoa. A igreja lá não adianta você ir lá no confessário do padre pedir perdão para o padre. Você tem que pedir perdão para o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que morreu pelos seus pecados. Você ir lá com um homem pedir perdão não te perdoa pecado, não. É o arrependimento seu que te perdoa, confessando para o Senhor Jesus Cristo. Está arrependido e que quer uma nova vida nessa caminhada do Evangelho. Então nós estamos nessa manhã presente no Evangelho. Você tem um livre-arbítrio. Vai jogar no Corinthians, né? Nós não exigimos que você escolha seguir a nós, nossos ensinamentos. O ensinamento nosso não somos nós, somos da Bíblia Sagrada. Esses ensinamentos foi dado por Pedro, por Paulo. O cumprimento de Mateus 28:19 que Jesus mandou fazer. Ir por toda a nação, ensinando e batizando. Por isso nós pregamos esse batismo. Mostramos que esse Senhor Jesus Cristo é o teu Salvador, que morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, pelos meus, pelos pecados que eu cometi ontem, que eu cometi hoje, pelos que eu vou cometer amanhã. Porque aquele que disser que está sem pecado é mentiroso.
Só de dizer que não tem pecado já está mentindo. Porque todos pecamos, destituído estava da glória de Deus. Nós somos salvos não é porque somos bonzinhos, porque praticamos só a verdade, fazemos só o bem, não. Nós fazemos o bem e fazemos o mal. Mas nós procuramos viver da melhor maneira, confiando, não em nós, mas no sangue do Senhor Jesus Cristo, que é o que purifica e limpa nós de todo pecado. Essa é a receita de Deus para todos os pecadores. Por isso nós vamos encerrar por aqui. O nosso objetivo é entregar um folhetinho para cada um de vocês, com os nossos horários de culto, o endereço da nossa igreja. E através disso daí vocês entram no programa que nós temos, vocês vão conhecer acerca desse ensinamento da nossa igreja. Temos o nosso caderno de oração, e nós anotamos o nome de alguém quando precisa de uma oração. Se quiser que nós enviamos um programa de rádio para vocês, nós enviamos. Então agradecemos a atenção de todos, que Deus recompense cada um de vocês e abençoe a viagem de vocês de retorno. Aqueles que vão passar pelo médico, que sejam abençoados, que a coisa possa fluir da melhor maneira para vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém.